Seja muito bem-vindo a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Hoje eu estou aqui na Universidade de São Paulo, em sua sede, aproveitando para fazer um curso de negociações internacionais, desenvolvido e oferecido pelo Instituto de Relações Internacionais daqui da USP, que inclusive é uma temática que me agrada muito, provavelmente a vocês também. Prometo que eu vou fazer um vídeo disso o quanto antes. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou apresentar o meu amigo Vinícius Teixeira. Conversei com ele pelo LinkedIn, que inclusive acompanha o canal, e disse que gostaria de sugerir uma temática para a gente estar abordando, para estar tratando no canal, uma temática de extrema relevância para ser compartilhada. Então eu convidei o Vinícius para vir até aqui, conversar diretamente com vocês, para a gente trocar algumas experiências, mesmo porque o nosso trabalho é bem parecido. Vinícius, se apresenta, por favor. Boa tarde, pessoal. Como o Nilo disse, eu sou Vinícius Teixeira, eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca e vou começar a estudar aqui na USP a partir de março desse ano. E eu acho que o que a gente poderia conversar hoje é que o mundo das relações internacionais aqui no Brasil já ganhou muito espaço, mas a gente tem muito a conquistar, principalmente nas áreas das empresas. O governo já entende melhor o que a gente é, mas as empresas ainda não. O que você acha disso, Nilo? Isso é uma tecla que eu boto bastante. Inclusive conversei com outro amigo que também teve sua formação, na verdade ainda estuda na Unesp de Franca. Já vejo certo envolvimento da parte estatal, da parte pública nas relações internacionais, mas o âmbito empresarial ainda tem aquele grande mistério do que a gente faz. Para que serve um internacionalista? Para que vai ter um internacionalista dentro da minha empresa? E dá a entender que talvez seria alguém que viajaria ao mundo, e a gente sabe que não é bem assim. Sim. Bom, sendo um pouco objetivo, tem dois grandes tópicos em que o internacionalista pode ser muito útil para uma empresa, quando ela vai fazer negócios no exterior. Primeiro, em relação à cultura. O segundo tópico é em relação à inteligência de mercado para exportação ou importação. Isso essencial. É muito importante, muito. É essencial, porque qualquer erro de planejamento pode ser crucial para o sucesso de uma exportação ou de uma importação. Estava guardando esse tema para um outro vídeo, mas já que a gente abordou, vamos fazer aqui, que é da parte logística, inclusive. Vamos supor que você tem um produto de alto valor agregado, com pouco volume e pouco peso. Como que eu sei que modal que eu vou utilizar para exportar esse produto? Bom, a primeira questão é a cotação, Exatamente. Né? Verificar o preço. Acho que a segunda questão é verificar também a experiência que a empresa já teve fazendo isso. Se ela não teve a primeira vez, o que provavelmente acontece, fazer benchmarking com outras. E eu acho que em terceiro lugar, perguntar para o cliente o que ele prefere. Às vezes o cliente prefere pagar mais caro, mas ter a certeza de que vai chegar, do que pagar menos. Exatamente. E correr o risco. Nesse caso eu dei esse exemplo porque vamos supor que a gente vai importar uma tonelada de pregos. Então qual seria um cenário assim bem interessante, obviamente sem fazer uma pesquisa prévia, mas de um ponto de vista de um palpite, mas imagino que realmente tem esse padrão, que a gente é um produto que tem pouco volume, principalmente por ser um prego. Ele também tem pouca chance de avaria e não tem problema passar em trânsito, passar calor, ele não tem problema esperar um pouco mais nesse trânsito internacional. E a questão que está batendo nesse produto seria o peso. Então o que a gente faz? Compense talvez um container marítimo. Com certeza, até porque o prego ele pode aguardar o tempo que for sem estragar. Exatamente. Mas eu acho que eu queria dar um outro exemplo em relação a alimentos. Sim. No lugar onde eu trabalho, a gente ficou sabendo de um caso de uma empresa que exportava bolinhos para os Estados Unidos, mas em caixas que vinham da China. Então primeiro ele importava as caixas e depois mandava o bolinho já embalado para os Estados Unidos, mas isso não era muito economicamente viável, porque a nossa tarifa de importação das embalagens era muito alta, Sim. enquanto nos Estados Unidos era muito baixa. Foi aí que ele decidiu mandar os bolinhos sem caixa e fazer a importação das embalagens direto no mesmo local em que os bolinhos chegavam. Foi muito interessante. Sensacional. Já que você comentou do seu trabalho, fala um pouquinho pro pessoal o que você faz.
Sim. Bom, eu sou responsável pela inteligência de mercado da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados. Se a empresa associada necessita de alguma informação de importação, exportação, vendas no varejo, vendas de embalagens, por exemplo, ela pode me contatar e aí a gente pesquisa, ver o que a gente consegue nas bases de dados públicas e pagas que a gente tem acesso, e também informações regulatórias, por exemplo, determinado ingrediente é permitido ou não em determinado país. Isso tudo eu sou responsável por verificar. Isso é sensacional, porque muitas vezes o empresário ele tem a vontade de exportar para algum país. Eu acho que isso deve acontecer bastante na indústria de alimentos. O empresário sempre vai almejar um mercado europeu ou norte-americano. Para ele vai estar acessando um mercado que vai chancelar o produto dele, inclusive dentro do Brasil, dizer, o meu biscoito, a minha massa está acessando o mercado norte-americano, aqui dentro do Brasil eu vou vender muito mais. Né? Mas às vezes não é bem assim também, até estrategicamente. Muitas vezes pode acontecer do produto dele não ser aceito até por hábito do consumidor daquele país. Com certeza, ou vários então, fatores. Um exemplo, algum produto que tem algum componente lácteo, teria algum problema de acessar um mercado desses. Né? Então são detalhes que são importantes. Vou deixar o LinkedIn, inclusive, do Vinícius, se alguém quiser entrar em contato com ele, é bem interessante, para auxiliar nessa parte. E como você denominaria esse trabalho que você faz dentro das vertentes de relações internacionais? Eu diria que é inteligência de mercado para exportação. Por que exportação? Porque é só a hora que eu trabalho, mas poderia ser para importação também, claro. Porque o Brasil, a gente reclama muitas vezes dos outros países que eles são protecionistas, que eles são complicados, mas a importação brasileira, ela também é muito difícil. Exatamente. A gente bate num tópico que não tem fim, né, também. Que é aquela questão, até que ponto eu colocar barreira, protejo a indústria nacional, só que por outro lado você acomoda o empresário local também. Com certeza, e quando a gente quer abrir o mundo, a gente precisa se abrir também. Exatamente. E isso a gente tem muito medo aqui no Brasil, a gente tem muito medo da concorrência. Sim, isso é uma coisa assim que inclusive vai estimular o empresário a investir na inovação, na tecnologia, redução de custos e melhoria de processos, né? Ele consegue ficar mais competitivo contra uma empresa que teoricamente vai devorar o mercado que ele tem aqui dentro do Brasil. E isso eu acho que seria um viés interessante de ser tratado nessa parte das importações. Sim, isso também é interessante porque quando a gente fala de abrir o mercado, a gente precisa falar também de subsídio. O Brasil ele dá muito pouco subsídio para a indústria comparado com outros países que dão subsídios legais. Claro. Né? Então isso seria muito interessante o que a Europa e os Estados Unidos fazem para as indústrias locais. Aquele subsídio que não chega a ser um incentivo ao dumping, né? Por exemplo, obviamente. De forma alguma. Claro. Existem muitos subsídios que são dados de forma legal. Por exemplo, cursos do governo. Exatamente. É uma forma de subsídio. Né? Não necessariamente dinheiro ou reduzindo totalmente os impostos dos produtos que ficam no país só para que a empresa consiga exportar de forma mais competitiva. Sim. Isso é um trabalho interessante que vem sendo desenvolvido até pela pela a parte privada, como as associações. A sua associação é privada, né? A minha associação é privada, é uma associação sem fins lucrativos, mas que atende ao setor privado. Sim, no meu caso também. Eu disse que nós temos um trabalho parecido no sentido de que eu também atuo como internacionalista responsável na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Obviamente, o trabalho do Vinícius é bem mais específico que o meu, é por isso que eu costumo chamar o meu trabalho de paradiplomacia. Porque, até voltando naquela questão do incentivo ao contato internacional, pensando num contexto global, onde o global sourcing e outros processos de produção descentralizada e comércio com o mundo vem se intensificando de uma maneira muito veloz, a empresa que não estiver inserida nesse contexto em menos de 10 anos provavelmente vai estar fora do mercado. No nosso caso, por ser uma associação representativa que busca incentivar o empreendedorismo e a inserção do mesmo num contexto em que seja favorável para esse empresário, é total interesse de uma associação como a que eu faço parte, que as empresas tenham esse contato internacional. Então, obviamente, é uma área um pouco mais abrangente, não sendo tão específica, as possibilidades de ações acabam sendo direcionadas de uma maneira diferente, mas nada impede, como por exemplo os empresários do setor alimentício, que busquem um vínculo com a associação que o Vinícius atua, possam trabalhar de maneira conjunta, buscando a única coisa que a gente realmente quer, que é o sucesso das empresas internacionalmente.
Exatamente. Quando uma empresa busca uma associação, ela tem muito mais respaldo para exportar. Primeiro porque a associação já tem, de certa forma, um know-how, né? Trabalha com muitas empresas e a gente já viu muitos casos de sucesso e de fracasso. Eu acho que, em segundo lugar, muitas associações têm parceria com o governo para ter algum tipo de subsídio, que é o caso da parceria que a gente tem com a Apex Brasil, né? Que é o caso do projeto Brazilian Biscuits, Pasta and Industrialized Bread and Cakes, em que a gente leva as empresas para fazer promoção comercial no exterior, entre várias outras ações, né? É bem interessante isso, que a Apex, por ser uma entidade governamental, ela busca as associações setoriais como uma forma de atingir mercados internacionalmente, tratando de temas específicos. Então, se a Apex fosse uma entidade centralizadora nesses temas, provavelmente ia ser uma alegoria bem estranha até, mas é o famoso cobertor curto, né? Sim. E se você tira da cabeça, você cobre os pés, etc. Então é bem interessante esse projeto com as associações, buscando atender os setores, como na questão dos maquinários, na questão odontológica e médica, na questão dos alimentos, dos cosméticos e diversos outros. Eu acho que é interessante deixar a dica, porque você não precisa procurar na internet qual é a melhor associação e ficar caçando entre todas. Se você entrar no site da Apex, eles diretamente mostram todas as listas de associações com quem eles têm alguma parceria. E ali vocês já conseguem encontrar uma que é setorial, né? Existem as associações que são, por exemplo, municipais, que é a casa da CIRP, do Nilo, mas existem também as específicas, né? Inclusive nós podemos fazer a ponte. O nosso trabalho é esse fomento também. Então, em casos específicos, onde talvez a legislação de um país, em determinado produto, seja algo desconhecido para nós, é o nosso papel conectar a empresa, que principalmente aquela empresa pequena, que acha que não tem espaço internacional, mas gostaria de ter, de conectá-lo diretamente às oportunidades. Por isso, eu costumo dizer que o nosso departamento tem um viés de aproximação também. E esse é um trabalho de aproximação de players que realmente possam facilitar o negócio. Então não adianta nada, o empresário vai lá, ele aprende a exportar, aprende a importar, aprende a fazer um invoice, aprende o que são os Incoterms, e ele não tem esse suporte para se aproximar desses players. E na verdade esse é um dos objetivos da ACI, no caso das ACIs, né? De aproximar dos players que possam realmente fazer o negócio acontecer. É o nosso papel. Às vezes você é um empresário de Ribeirão Preto mesmo, ou de outra cidade, que busca a associação comercial de sua cidade. Provavelmente ela vai ser útil em toda a cadeia envolvida na exportação. Porque nada adianta você ter a vontade de exportar, mas se você não tem a organização necessária para exportar, muitas vezes se o telefone toca e ninguém da sua empresa puder ser preparado para atender esse telefone em inglês, em espanhol, em alguma outra língua europeia ou em alguma outra língua do globo. Então são diversas questões que o dia a dia de uma ACI consegue te ajudar. E em questões mais técnicas, específicas, as associações setoriais. Exatamente. Mas fala um pouquinho das suas experiências pessoais com o RI, sua trajetória. Certo. Bom, a minha história é um pouco parecida com a do Nilo. Eu entrei em RI. Eu sabia que eu queria fazer, isso foi um ponto distante, mas eu sabia que eu queria fazer e dei um tiro no escuro e eu sabia que eu tinha acertado, mas não sabia como que ia dar certo. E primeiro ano só filosofia, sociologia, e eu gosto disso e tudo mais, mas cadê RI, né? E até que eu descobri uma coisa chamada empresa júnior, que foi o que mudou a minha vida, assim, completamente em 2015, que eu decidi entrar na empresa júnior, entrei, trabalhando na parte de exportação, na parte internacional, na parte que cuidava das empresas. E nesse ano a empresa júnior tinha feito uma parceria com a BIMAP, que é a associação que eu trabalho hoje. Legal. Foi aí que a gente começou a fazer os projetos de inteligência de mercado. E aí durante um ano eu fui analista de mercado. No segundo ano eu fui gerente de projetos. Depois eu saí da empresa júnior, eu já resolvi fazer outras coisas, fui para o exterior, passei um tempo. Quando eu voltei, entrei em contato com a associação justo quando eles estavam procurando alguém para cuidar de inteligência de mercado. Legal. E foi aí que tudo se encaixou e eu entrei lá. E desde então a minha
a minha visão sobre RI mudou muito, porque eu tive conhecimento de profissionais que trabalham no governo e fazem exatamente a mesma coisa que eu faço. Né? Isso é muito interessante. E eu tive contato também com pessoas que trabalham em empresas ou dando consultoria para empresas que trabalham com cultura. Então a RI não é também só empresarial. Exatamente. Né? Tem uma gama muito grande mesmo. Que legal sua história. E é interessante a gente ressaltar mais uma vez, como eu comentei no último vídeo, a questão da proatividade. Se você não tem oportunidade, você vai lá e cria. Vinícius criou a dele, olha onde que ele está hoje, está trilhando para um caminho inimaginável. Com certeza uma trajetória de sucesso aí, e não só um sucesso pessoal, mas um sucesso como um todo da nossa profissão, porque esse é o nosso objetivo. Obviamente é destacar o valor do internacionalista como um profissional excepcional, algo que não pode faltar em todas as áreas da nossa sociedade. E então exemplos como esse acabam mostrando para todos nós que já estamos trabalhando na área, para vocês que estão estudando, para vocês que de maneira indireta atuam com relações internacionais por parte empresarial, vocês que gostariam de entrar nas relações internacionais, que o exemplo que nós estamos dando vai fortalecer a nossa profissão a ponto dela se tornar essencial. Sempre que eu converso com algum aluno, ou algum aluno vem tirar alguma dúvida, ou alguém que trabalha em empresa júnior, eu falo que a única coisa que eu quero em troca é que eles também façam isso depois, para poder difundir o conhecimento sobre a nossa profissão. Sim. Porque é muito difícil você ter que explicar para um empresário, para alguém do governo, o que você faz, se você também não souber. Então você aprende e aí você tem que difundir. Porque um advogado ele não explica mais o que ele faz, o médico também não. E por que o internacionalista precisa? Exatamente. Porque o pessoal ainda não conhece. Exatamente. E para isso, conversa com o internacionalista te ajuda. E eu queria fazer uma observação, o Nilo comentou sobre os mercados, Estados Unidos, União Europeia, mas é muito interessante porque às vezes a gente pensa na exportação como um certo glamour de falar que a gente está em determinado mercado. Mas se a empresa realmente quer exportar, não importa para onde ela está mandando, né? No nosso setor, por exemplo, o Paraguai é um dos principais destinos de biscoitos, massas alimentícias. A gente exporta muita massa alimentícia para a Venezuela. A Angola já foi o nosso principal mercado, Angola e Moçambique. Hoje eles não são por questões econômicas do país e tudo mais. Mas a gente quer mostrar, eu quero mostrar falando isso, que o mundo ele é muito maior do que só a União Europeia e só Estados Unidos. Né? E acho que agora o maior país, o país da vez é a China, né? Eles fazem feira de importação, isso é muito inovador. Foi pela primeira vez, aconteceu em novembro do ano passado, em Xangai, se não me engano, não foi? Foi, exatamente. Foi uma primeira feira em que o governo chinês facilitou a entrada de exportadores do mundo inteiro, porque tem a meta da China comprar 10 trilhões do mundo até 2020, algo assim? Sim, é isso mesmo. E um comentário interessante sobre essa questão aí do mercado ideal versus mercado que meu produto realmente se encaixa. É uma empresa de Ribeirão Preto, inclusive, muito provavelmente é associada de vocês no setor de biscoitos. E sim. Essa empresa, ela encontrou uma maneira de acessar o mercado africano como uma forma de vender diretamente para o governo, onde o produto deles fosse parte da merenda escolar. Então, olha, a oportunidade está onde você menos espera, muitas vezes, né? O profissional acha que aquele mercado pode não ser promissor por algum tipo de mentalidade ou então de crença experiência que ele tenha tido ao longo do tempo com esse mercado, mas muitas vezes pode estar uma oportunidade ali naquele país. Exatamente. E a gente também não pode ter preconceito quando a gente quer exportar, né? De achar que só porque o mercado está comprando dos outros também vai comprar o seu. A gente tem que ter uma mente muito aberta de conseguir analisar tudo que está em volta. E acho que isso também é importante falar. Por que o internacionalista é tão importante? Porque ele tem uma visão holística, ele Exatamente. consegue olhar todos os pontos da sua empresa e todos os pontos do mercado, né? Uma parte do meu trabalho é fazer as planilhas de priorização de mercados, em que a gente olha o comércio do país, a concorrência para aquela empresa, a demografia, macroeconomia e análise setorial. E isso é muito interessante, porque a gente consegue olhar quem é o público-alvo da empresa, como é que está o PIB do país que vai receber, como que está frente ao dólar, né? Porque essas questões de dólar importam muito, estão longe de ser a questão mais importante, mas importam muito. Então é muito interessante, o internacionalista ajuda com isso. Nesse caso, você acaba atuando paralelamente também como um diplomata corporativo. Completamente. Parte de prospecção de mercados, toda essa parte, né, de entender aquele público que você está enviando. E isso
É bem legal porque nós estamos estudando bastante aqui no curso de negociações internacionais, dessa questão da cultura envolvendo as negociações e como lidar com essas diferenças de maneira assertiva, inserir o seu produto ou então conseguir aquele insumo que você tanto precisa para suprir, além do seu mercado, também o mercado regional. Isso é interessante, eu até comentei isso esses dias com um empresário que estava conversando comigo, que gostaria de importar insumos que é para conseguir suprir o mercado dele com uma margem um pouco mais larga, para que ele possa trabalhar o preço, ser mais competitivo, possa ter mais lucratividade. E eu disse para ele, o primeiro de tudo que eu quero que você entenda é que você vai fazer isso para suprir o mercado interno, ok, mas esse não vai parar por aí, porque esse é o primeiro passo para você distribuir para toda a América Latina, para você investir em inovação, em tecnologia e eventualmente estar exportando para o mundo todo esse produto acabado. Muito legal. Ele gostou muito disso, porque bate muito naquela tecla do Global Mindset, cultura internacional dentro da empresa. Isso é um ponto muito interessante, porque a gente cansou de ver na associação empresas em que o dono queria exportar e o resto da equipe não. Sim. A gente tem um caso de uma das primeiras empresas com a qual eu tive contato, em que, claro que o dono não fez isso de uma forma abrupta, mas ele foi renovando o pessoal dele, sempre contratando pessoas que queriam exportar. Hoje, essa empresa já consegue exportar para a China e para alguns países da América Latina. E ele era o único da empresa que queria exportar e hoje teve sucesso. Sensacional. E é interessante lembrar que o trabalho do Vinícius, ele entra num viés também para o pequeno empresário, pequeno e médio. Porque muitas vezes a gente está contando de casos de sucesso de empresas que são gigantescas aqui. Só que pense, eles já foram pequenos, eles já supriram o mercado interno também. Se eles puderam, você também pode. Você empresário que é médio, que tem um produto que considera inovador, você consegue acessar o mercado internacional e se tornar também tão grande quanto essa empresa que a gente está falando aqui. Sim, com paciência, Claro. trabalho e inteligência de mercado e promoção comercial, eu tenho certeza que toda empresa consegue exportar. Sim, exatamente. A gente está aqui para isso, pessoal. Esse foi o tema para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta para o Vinícius, deixa aqui embaixo. Ou então acessa o LinkedIn dele, conversa diretamente com ele. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de abordar, pode comentar também, curta, compartilhe com os seus amigos. Sempre informação é algo que não devemos reter, sempre devemos compartilhar. Se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações. Conte conosco. Muito obrigado, até mais. E até mais, muito obrigado pelo convite, Nilo. Mas agora, fechando com essa paisagem aqui da USP de São Paulo, vamos para casa. Até mais, tchau, tchau.